Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Até porque esse conhecimento de como funciona o sistema, é aquilo que você falou, esse distanciamento do povo com o político é essencial para que o esquema continue rodando sem maiores pressões. Principalmente, por exemplo, uma coisa que talvez tem gente que vai falar coisa, mas, por exemplo, até a criação de Brasília, para mim, esse afastamento da população lá, os caras estão lá em Brasília. Pô, quero que o cara desça de helicóptero com a favela comendo no Rio de Janeiro. Eu preferia que a capital tivesse ficado no Rio de Janeiro, entende? Tudo bem, eu entendo. Tinha uma questão política, geográfica ali naquela época, etc e tal. Mas, assim, a falta de conhecimento da população, você não pode cobrar. Você não sabe o que o cara faz, velho. Exatamente. Como é que você vai cobrar o vereador que você votou? E outra, o cara, a cabeça do afegão médio, como diria o Emílio, ele quer cobrar o grandão e de tudo. Então, o cara, quem quer que seja o presidente, ele vai cobrar o cara da segurança pública, vai cobrar o cara da porra do buraco na rua dele, entendeu? Exatamente. Ele não quer saber, ele quer um bode expiatório pra jogar as frustrações dele com o país, e ele quer essa cara. E aí o deputado federal lá, que às vezes nem aparece, né? Que o cara vai lá e fica lá sem apresentar nada, e fica lá com um monte de penduricalho. E assim, você falou que é 33 mil reais, né? Um salário de um deputado, que é o teto, eu acho, do funcionário público, mas assim, a quantidade de penduricalho que esse cara leva é um negócio real, assim. E os caras vão aprovando isso, e a população que não sabe direito como o jogo tá funcionando, eles apresentam, eles mesmos aprovam e tá tudo certo, né? Vira uma puta bola de neve. Cara, isso que você tá falando é tão importante, porque olha só, o salário já é um salário muito significativo para a realidade brasileira, 33 mil reais, que é o salário. É o salário. Ok? Se esse cara fizer hora extra, madrugada dentro, fazendo uma votação, que não é raro, até porque dias de votação na Câmara é terça e quarta, às vezes quinta, então, ou seja, tiver alguma coisa pegando fogo, acontece, vira e mexe, a gente vê na TV Câmara, TV Senado, ou na TV normal mesmo, votação entrando madrugada dentro, vai ganhar extra. Então o salário vai para cima disso. Ele tem ali mais ou menos algo em torno de outros 150 mil reais da tal da verba de gabinete, que contempla pagar até 25 funcionários, assessores, que não tem necessidade de concurso público, é indicação deles mesmo. Tem 10 mil reais de cota de reembolso de gasolina, passagens aéreas reembolsáveis, tem um belíssimo de um plano de saúde, tem uma tal de uma cota paletó. Ou seja, porque o cara ganha 33 pau, não dá pra ele comprar um terno, sabe? Coitado. Ele precisa que o povo dê uma forcinha. Então tem uma cota paletó que é absurdo. Não é um terno Colombo, é um terno Armani. Não, mas esse que é o problema, velho. O cara precisa comprar um terno italiano e o euro tá muito alto. Entende? Tem que precisa de dinheiro. Olhando por esse lado, né? Coitados. Enfim, tem uma série de penduricalhos, como você falou. E olha, aí já seria surreal pra nossa realidade, já seria intragável. Mas ainda tem mais, cara. Ainda tem a possibilidade, olha só, desse cara ter emendas parlamentares, ou seja, ele fazer uma emenda no orçamento do Poder Executivo, o orçamento da União, que é coordenada e liderada pelo Poder Executivo. Tem a possibilidade dele indicar, olha só que eu vou entrar em detalhezinhos, não é tão básico quanto o manual, mas vamos lá. Dele indicar essa emenda para uma cidade e essa cidade ter que devolver metade dessa emenda, essa cidade, essa ONG, esse time, esse hospital, e no combinado ali da picaretagem da política brasileira, essa ONG tem que devolver um pedaço desse dinheiro para o parlamentar. O parlamentar faz chantagem com o executivo para colocar gente dele, indicação dele no poder executivo. E aí já começa a necessidade da população ter um entendimento do que é poder legislativo, que é um poder, e o executivo é outro poder. O deputado não trabalha para o presidente e vice-versa, eles deveriam trabalhar para o país. Então vamos lá, um deputado que coloca uma indicação dele em qualquer cargo no executivo, ele nesse momento acabou de alejar o poder legislativo. Porque o papel do legislativo, seja no município, no estado, na União, a gente está dando um exemplo aqui de deputado federal, que é na União, é propor, aprovar e reprovar leis, no caso do deputado federal, que vão valer no Brasil inteiro. Ponto. Segundo ponto, e na minha opinião mais importante, é fiscalizar os atos e os gastos do outro poder, que é o executivo.
Então, o presidente da República, que é chefe do Poder Executivo Nacional, ele tem embaixo de si ministros, ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro das Cidades, das Relações Exteriores, da Justiça, enfim. Cada governo tem lá uma composição de um determinado número de ministérios. Embaixo dos ministérios você tem secretarias, diretorias, autarquias públicas, empresas públicas, fundos como o FNDE, por exemplo, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no Brasil, um fundo poderosíssimo ligado ao Ministério da Educação, que por acaso pode ser indicação de um deputado federal. No momento que o deputado federal, que é de outro poder, indica alguém para o Poder Executivo, ele perde a prerrogativa de fiscalizar. Porque como é que ele vai fiscalizar um cara que ele indicou para pôr no cargo? Entende? Então, a função das mais principais do Legislativo ele alejou. E isso é o que mais acontece no Congresso Nacional. É deputado querendo cargo no poder, no governo, como a gente chama. Então, aí esse cara coloca alguém no governo para quê? Para ele alejar o Legislativo de um lado e ele tentar fazer desvio de recurso do outro. Então, o negócio é muito mais profundo do que a população pensa. Ou seja, o nosso grande problema hoje no Brasil está no poder legislativo. Ele é o primeiro poder na Constituição da República. Se você olhar na Constituição, logo no artigo 2, já fala do legislativo. É a casa do povo, ou seja, é lá onde o povo está representado, inclusive numericamente. Porque por que tem 513 deputados federais e 81 senadores, sendo que a Câmara e o Senado juntos é que compõem o poder legislativo? A gente chama de bicameral esse sistema legislativo nacional. Porque os deputados federais são compostos para representar o povo, inclusive proporcionalmente. Então, Estado de São Paulo, que é o mais populoso, é o que mais tem eleitores, é o que mais tem deputados federais. Teto constitucional, que são 70 deputados federais. O estado do Acre, um dos menos populosos, tem o piso constitucional, que são 8 deputados federais. Então, os deputados federais são eleitos nos seus estados de acordo com o número de habitantes, eleitores que tem naquele estado. Então, segue uma proporcionalidade da população de cada estado, porque eles representam o povo. O Senado representa o Estado, a unidade federativa, o Estado de São Paulo, o Estado da Bahia, o Estado do Acre, do Sergipe, do Amazonas. E para a Constituição da República, os estados são iguais na composição da União. Por isso, são 3 senadores por cada estado, independente da popularidade, ou do tamanho territorial, ou até do poderio financeiro que o estado tem. 3 senadores em São Paulo, 3 senadores no Acre, 3 senadores na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, e assim sucessivamente. Então, essas 2 casas compõem o poder legislativo. Esse poder realmente é o poder do povo. Na minha opinião, na Constituição são iguais, legislativo, executivo e judiciário. Eles são independentes e harmônicos, ok? Cada um com a sua função. Mas na minha análise, o legislativo é o primeiro poder, porque é ali que se criam as leis, inclusive a Constituição. É ali que vai dizer o que é que o executivo pode fazer. O poder executivo, o nome já está falando, ele executa. Executa o quê? As leis. As leis que foram aprovadas pelo legislativo. Dentre elas, uma das mais importantes, a Lei Orçamentária Anual, que é um projeto de lei que diz exatamente, ou muito próximo do exatamente, como vai ser gasto o nosso dinheiro. Aí tu imagina o seguinte: esse ano, a previsão orçamentária de 2022 para o Brasil que eu falo é a União, é o governo federal, fora os estados, fora o município, ok? Então, a previsão orçamentária de 2022 é em torno de 4 trilhões de reais. Milhão, bilhão, trilhão, ou seja, é dinheiro que a maioria dos brasileiros não sabe colocar a quantidade de zero, que vai em 4 trilhões de reais. Aí você contrata alguém que vai dizer como quer gastar esse dinheiro. Esse alguém é o presidente da República. E ele tem lá o direito a ter um monte de assessores, de ministros. O ministro da Educação é o quê? É um assessor indicado pelo presidente que é, teoricamente, especializado em educação. Vai ajudar o presidente a dar os rumos na educação. O ministro da Saúde deveria ser alguém especializado na área da saúde, que vai assessorar o presidente nas políticas de saúde e assim sucessivamente. Então o presidente vai dizer, olha, eu vou gastar esse dinheiro mais ou menos dessa forma, tanto na saúde, tanto na educação, eu quero focar na educação superior, ou média, ou básica, sei lá, o cara vai dar a visão de país que ele tem para executar. Só que para ele fazer isso, ele manda primeiro essas ideias em forma de projeto de lei para o Congresso. Aí o Congresso debate. Se o Congresso entender que está ok, ajusta aqui, ajusta ali, aprova essa lei. Depois que vira a lei, aí o Executivo pode executar. Ou seja, traduzindo em miúdos para o nosso cidadão entender,
O executivo só pode fazer aquilo que existe em lei, aquilo que o Congresso aprovou. E é aí que começa o jogo do troca-troca na política, porque mesmo que você tenha um presidente, seja ele qual for, de qualquer partido que seja, que queira fazer algo, que tenha um pensamento bacana, que fala, pô, quero levar o Brasil para um outro patamar, nós temos condições, nós temos grana, temos um povo bacana, vamos embora, faz um projeto bacana. Esse presidente está submetido à necessidade das ideias dele serem aprovadas pelo Congresso Nacional. E o nosso Congresso Nacional hoje, em 2022, é formado na sua maioria por pessoas incompetentes ou corruptas. Das duas umas aí. Ou o cara é burro, falta massa cinzenta, falta capacidade dele discernir, dele realmente entender o papel dele na sociedade, ou ele é corrupto, ele tá lá olhando o próprio umbigo, as necessidades dele, ele quer avançar sobre o dinheiro público, ele quer roubar o dinheiro do povo. Isso é a composição da maioria do Congresso Nacional. E o Congresso é uma casa de maiorias. Ou seja, lá um deputado é só um deputado. Entende? Ele tem que ter, no mínimo, para aprovar qualquer coisinha, 270 deputados, que é uma maioria simples de deputados. Se for uma emenda à Constituição, aí precisa de 3/5 dos deputados com duas votações na Câmara e outras 2 no Senado Federal. Isso é um jogo difícil de ser feito. É um jogo que a pessoa tem que ter habilidade de conversar com outras pessoas, de ouvir, de construir pontes, de entender, olha, um gosta de azul, outro gosta de vermelho, outro gosta de verde. Pô, todo mundo aqui gosta de cores. Então vamos trabalhar aqui os pontos em comum que nós temos, aí depois a gente coloca as divergências, que você gosta do verde ou do azul, ele do vermelho. Ok, mas nesse momento a gente já deu um passo para frente, que é todo mundo concorda que tem que ter alguma cor. Então é esse tipo de gente que prospera lá. Radicalismo não prospera na casa de maioria. Quem acha que é dono da verdade, que só o vermelho é a cor bonita, ou que só o azul é a cor bonita, esse alguém não consegue prosperar. Não constrói pontes, não aprova projetos. Se não aprova projeto, não aprova nada. Porque na administração pública tudo depende de uma lei. Um exemplo bacana que eu costumo dar é assim, imagina que o presidente da República durma hoje, amanhã ele acorde com vontade, ele assistiu, ele ouve aqui o podcast. Aí ele acorda amanhã e fala assim, caramba, eu quero dar um livro para cada brasileiro. Vamos lá, 217 milhões de brasileiros, vou dar um livro. Aí ele vai ligar o atual mandatário que está no cargo, Jair Bolsonaro. Aí ele liga para o Paulo Guedes. Paulo Guedes, tem dinheiro? Eu quero dar, acho livro legal pra caramba, quero dar um livro para cada um dos brasileiros. Paulo Guedes, tem grana para bancar isso aí? O Paulo Guedes fala, presidente, a gente dá um jeito, pode dar. Ele não poderia dar. Ele teria que enviar um projeto. Olha, ele quer fazer, ele consultou a economia, tem dinheiro para fazer, aí ele tem que pegar essa ideia dele e mandar para o Congresso Nacional. Aí o Congresso Nacional é quem vai dizer realmente se sim ou se não. Se o Congresso não aprovar esse projeto, acabou, morreu ali. Por mais que ele tivesse vontade, que ele tivesse dinheiro, ele não faria, porque ele precisa da aprovação do Congresso Nacional. E num Congresso Nacional composto por uma maioria de vagabundo, estão lascados. Então, você entende? Nós estamos vivendo aqui uma grande cortina de fumaça, um jogo, sei lá, bizarro, quando a gente vê nas redes sociais, na mídia, em todo quanto é canto, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro. No fim do dia, isso importa pouco. Isso importa na linha do executivo, porque na real a grande discussão nossa é como a gente troca as peças podres do Congresso por peças melhores qualificadas, por peças realmente que vão discutir um relacionamento republicano com o executivo, com um cara que fala, pô, já tô ganhando um baita salário, eu tenho que entregar um trabalho para a população, porque além do salário eu também tenho uma porrada de benefícios. Na verdade, caras que queiram cortar esses benefícios, eles são exagerados. Os benefícios dos deputados federais e senadores são exagerados, comparado com a nossa realidade e comparado com realidades internacionais. Eu não quero nem chegar na Europa, em países nórdicos, porque aí é assustadoramente assustador. Isso aí é vergonhoso, aí a gente vai ficar mal na história. A gente vai comparar com colegas nossos aqui do lado, sei lá, Argentina, Uruguai, Chile, os próprios Estados Unidos que a gente costuma comparar, o México, que tem uma economia, um tamanho, uma economia mais ou menos na linha da nossa. Os benefícios dos nossos políticos são muito grandes. Então a população tem que entender que ela está financiando, carregando o Estado nas costas em gênero, número e grau. Se eles não entenderem isso, nós vamos continuar tomando aí por um bom tempo. Olha, parece difícil esse projeto do livro,
mas Eu fiquei curioso parece... com que livro. Né? Com que ele queria escolher, mas parece Almanacão que da tem Mônica. parece que tem um rapaz lá na Câmara que ele tem um amigo que tem uma gráfica. E aí a gente pode facilitar. Aí começou a falar a língua do Congresso, Que cara. dá pra gente fazer acontecer. Agora tu pô, já é meio deputado esse cidadão aqui, né? Que já tá pegando as regras do jogo direitinho.